O que é preciso para mover um campo de batalha pelos oceanos? Que tipo de aeronave pode transportar tanques, helicópteros e tropas não apenas para as linhas de frente, mas também através de continentes em questão de instantes? Conheça o Lockheed C-5 Galaxy, a maior aeronave militar da Força Aérea dos Estados Unidos. Uma aeronave tão massiva, tão poderosa, que não transporta apenas carga, mas carrega o peso da estratégia global em suas asas. Vamos falar de números. O C-5 Galaxy pode transportar 350 soldados ou quase 127.500 quilos de carga. Isso equivale a mais de 127 toneladas métricas. Para colocar isso em perspectiva, são 2 tanques de batalha principais, M1 Abrams, ou 6 helicópteros Apache 64, ou 5 veículos de combate Bradley totalmente carregados. E ele pode acomodar tudo isso dentro de uma fuselagem tão larga que permite carregar 2 fileiras de veículos lado a lado. Isso não é apenas grande, isso é colossal. Mas como essa fera ganhou vida? A história da galáxia começou na década de 1960, uma época em que a mobilidade aérea global se tornou uma prioridade. A Força Aérea precisava de algo sem precedentes, algo que pudesse mover o impossível. E em 1968 o primeiro C-5 Galáxia decolou. Em 1970 ele já estava oficialmente em serviço. Projetado pela Lockheed, o Galáxia logo virou a base do transporte estratégico dos Estados Unidos. Maior que o C-17 Globemaster III da Boeing, maior que o Lockheed C-141 Starlifter e muito maior que o Airbus A400M europeu. Mas apesar do seu tamanho, o C-5 não era o maior transporte militar do mundo. Esse título pertence ao Antonov AN-124 construído na antiga União Soviética. E até ser tragicamente destruído durante a invasão russa à Ucrânia, o AN-225 Mriya detinha o título de maior aeronave já construída. Ainda assim, nenhuma aeronave no inventário dos Estados Unidos se iguala à capacidade bruta do C-5. Como a Força Aérea manteve esse gigante envelhecido relevante? Porque o C-5 ainda tinha uma arma secreta: longevidade. No final dos anos 90, os engenheiros descobriram que essas aeronaves haviam usado apenas 20% de sua vida útil. A estrutura ainda era forte. Tudo o que elas precisavam era de uma transformação. E foi aí que o C-5 se tornou algo ainda mais formidável, o C-5M Super Galaxy. Vamos analisar o que mudou. Primeiro veio o Programa de Modernização de Aviônicos, lançado em 1998. Essa fase atualizou os sistemas internos da aeronave: comunicações, navegação, vigilância e gerenciamento do tráfego aéreo. Um novo sistema de piloto automático tornou a aeronave mais segura, eficiente e responsiva. Mas a verdadeira virada de jogo veio em 2006. Foi quando a Lockheed Martin começou a reequipar a frota com os novos e potentes motores GE CF680C2, chamados para uso militar de F-138, GE-100. Esses não eram só substitutos. Eles eram melhorias de outro nível. Com 22% mais empuxo, esses motores deram ao Super Galaxy a capacidade de decolar de pistas mais curtas, reduzindo a corrida de decolagem em 30% e aumentando a taxa de subida em 58%. Mais carga, maior alcance, decolagem mais rápida, flexibilidade de missão como nunca antes. Mas vamos falar de resistência. O C-5M pode voar 2.150 milhas náuticas transportando sua carga total sem reabastecimento aéreo.
Após descarregar, ele pode continuar mais 500 milhas até um segundo local. E se o reabastecimento estiver disponível em pleno voo, então seu alcance operacional é praticamente ilimitado. O Super Galaxy voa a 518 milhas por hora, apenas um pouco mais lento que um avião comercial. Mas lembre-se, ele está transportando máquinas de guerra, não passageiros. Aqui está um detalhe que equipes de logística adoram. Tanto o nariz quanto a cauda da aeronave se abrem. Isso permite o carregamento simultâneo pela frente e pela traseira, reduzindo drasticamente o tempo de revezamento e tornando as operações de carregamento mais eficientes. Isso não se trata apenas de força bruta. Isso é sobre precisão, design e visão estratégica. Ainda assim, nem tudo foi tranquilo. Os primeiros dias do C-5 foram marcados por estouros de custos e problemas de engenharia, incluindo rachaduras nas asas. Críticos questionaram o projeto, mas a Lockheed persistiu. E o resultado foi uma aeronave que não apenas superou suas falhas iniciais, mas também superou as expectativas por décadas. Desde que entrou em serviço em 1969, o C-5 apoiou todas as principais operações militares dos Estados Unidos: Vietnã, Golfo Pérsico, Iraque, Afeganistão e missões humanitárias ao redor do mundo. Ele até desempenhou um papel no apoio à NASA e ao Programa Espacial dos Estados Unidos. Em 2018, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha 52 C-5S em operação, incluindo as variantes C-5B, C-5C e a modernizada C-5M. Eles estão baseados estrategicamente em todos os Estados Unidos, na base aérea de Dover, em Delaware, na base aérea de Travis, na Califórnia, na base aérea de Lackland, no Texas, e na base aérea da reserva de Westover, em Massachusetts. Então, qual é o próximo passo para essa aeronave icônica? As melhorias do programa de reforço de confiabilidade e reengenharia já estenderam sua vida útil até meados da década de 2040. E com as inovações contínuas, o Galaxy pode continuar voando além desse período. Em um mundo onde o deslocamento global rápido é fundamental, o C-5M Super Galaxy não apenas entrega cargas, ele entrega prontidão. Não é chamativo, não precisa ser. Enquanto os caças buscam os holofotes, o Super Galaxy carrega silenciosamente o peso da guerra e da paz. Então, da próxima vez que você ouvir o trovão distante dos motores a jato acima e olhar para cima para ver uma sombra encobrindo o céu, você não estará apenas testemunhando um voo. Você está testemunhando poder, precisão e história. Tudo isso carregado nas asas de uma galáxia. Porque no reino da supremacia aérea, algumas lendas não desaparecem. Elas simplesmente voam mais longe.